Olá, eu sou a tabelia Jennifer Castela de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade sob um viés interdisciplinar, onde a arte, o direito, a psicologia, outros saberes e linguagens se entrelaçam. Se você ainda não conhece o nosso programa, vai lá no YouTube, te inscreve, ativa as notificações e fique por dentro de todos os episódios. Você pode também nos acompanhar pelo Spotify. E no programa de hoje, nós trouxemos o tema violência doméstica e o projeto Borboleta. E para esta roda de conversa, nós convidamos a juíza de direito, Madjely Frantes Machado. Ela é titular do primeiro juizado de violência doméstica de Porto Alegre, pós-graduada em Direitos Humanos pela PUC e idealizadora, então, do projeto Borboleta, que é vencedor do prêmio Inovare na categoria juiz. Bem-vinda, Madjely. Muito bom estar conosco. E também vamos conversar com Célia Regina Machman dos Santos, Cel, que é artista visual e arte educadora, pós-graduada em neuroeducação e pós-graduanda em neuropsicologia. Muito bem-vinda também, Célia. Muito obrigada. Então, pessoal, esse tema da violência doméstica é um tema muito necessário, é um tema recorrente. Se você for consultar lá os episódios do nosso canal, nós já temos um episódio relativamente a essa temática. Nós trabalhamos com a artista Susan Mendes, que a Madjely conhece, e também com a advogada Helena Costa Franco, falando também, permeando essas relações entre a arte e a violência. E hoje a gente queria explorar muito este projeto Borboleta, que é um projeto que engloba muitas ações, né? A gente pesquisando fica encantado e o público gostaria de conhecer, tenho certeza. Então, a nossa ideia é conversar, pontuar também aspectos da violência doméstica, retomar e conhecer esse projeto em que as duas aqui estão inseridas, né, e trabalham nele. Então, pessoal, fiquem ligados. Vamos conhecer mais sobre esse projeto. Então, eu vou começar com a nossa querida doutora juíza Madjely, para que ela pudesse nos explicar, então, né, como surgiu esse projeto e quais são as ações que englobam esse projeto. São várias ações que ele se propõe, né? E também, claro, aí a gente já puxa qual a relação dele com a arte. Perfeito. Então, é uma alegria estar aqui, né, neste programa. Agradeço o convite, a oportunidade de compartilhar aqui também as nossas experiências, né, Cel, junto ao Projeto Borboleta. Bem, então, o que é o Projeto Borboleta? O Projeto Borboleta, ele desenvolve várias ações multidisciplinares em favor das pessoas que se envolvem em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quem são essas pessoas? São aquelas mulheres vítimas de violência doméstica que procuram o judiciário, né, solicitando medidas protetivas ou tem um processo que está tramitando na vara do júri, né, uma tentativa de feminicídio ou processo criminal de violência doméstica. Ele também beneficia os filhos dessas pessoas envolvidas e também os autores dessas violências, né? Por que são ações multidisciplinares? Justamente porque para o enfrentamento à violência contra a mulher, são necessárias ações que vão para além do direito, além do processo criminal, além do processo de medida protetiva. Para isso, então, nós unimos vários saberes, várias habilidades, vários profissionais, né, que são nossos parceiros na realização dessas atividades multidisciplinares, que começam especialmente pelo acolhimento daquelas mulheres que estão numa situação de violência, né, para que elas, aos poucos, vão restabelecendo a autoestima. Essas ações, depois, elas vão levando essas mulheres para um outro patamar, né, especialmente ligado à capacitação para o trabalho, à geração de renda e também a possibilidade de ter diversas experiências, por isso que a gente traz profissionais de diversas áreas, experiências essas, inclusive linkadas com a cultura, com a arte, né, com conhecer os espaços da sociedade que estão abertos para todos e que muitas vezes aquelas mulheres, por estarem inseridas nesse processo de violência, dentro do ciclo da violência, elas nem se enxergam como pertencentes desses espaços, né, e desse universo todo. E para além, então, do trabalho com as mulheres, nós também trabalhamos na reeducação dos autores de violência.
porque com certeza, né, esse é um passo muito importante. Sim. Porque quando se fala em violência de gênero contra a mulher, se está falando numa violência que ela é cultural. É uma violência que muitas vezes vai passando de geração para geração, também aquela violência transgeracional, né, que acontece dentro de casa e os filhos, né, vão repetindo, seja a postura do agressor, seja também aquele comportamento da mulher, né, que vitimizada, né, e submissa dentro de uma relação afetiva. Então, são essas as ações. Projeto, né, bem abrangente. Bem abrangente. E é claro que nós contamos com a parceria, né, de pessoas externas ao Poder Judiciário, né, assim como a Cel, que está aqui, que veio, então, somar, né, toda a arte, o trabalho artístico dela, justamente no enfrentamento desse tipo de violência, né, como uma ferramenta de superação. Ótimo. E eu estava verificando, depois quando a produção tiver ali um materialzinho para a gente colocar, já podemos colocar, para quem estiver nos acompanhando no YouTube, tem algumas imagens aqui trazidas, ó, a sala de espera humanizada. Então, ele foi todo pensado desde a chegada das mulheres, desde o acolhimento e todas essas dinâmicas e propostas que vão se desenrolando ao longo desse andar da mulher dentro dessa reinserção, né? Isso. Humanizar os espaços, né? A partir da chegada daquela mulher no Poder Judiciário, que já é um local que ninguém gosta de estar lá, né? Sim. Então, já tem um estranhamento. Vou falar com o juiz, né? Exatamente. Então, esse próprio espaço ali de acolhimento, ele não é desenhado para isso. A gente tem profissionais, ele tem estudantes de psicologia das universidades conveniadas, tem a arte-terapia, né? A própria Cel esteve nesse espaço ali, desenvolvendo uma oficina com as mulheres. Excelente. Então, e assim nós temos diversos espaços, tanto para as mulheres como para os homens, como a chegada dessa mulher também para atendimento ali no cartório. Tá, ótimo. Então, agora eu vou puxar um pouquinho para a Cel, justamente pesquisando aqui, a gente sabe que ela teve uma exposição muito interessante esse ano, que chama Inquebráveis, né? Que foi exposta no Foro Central de Porto Alegre ainda esse ano, né? E que teve como inspiração justamente esse processo de reconstrução das mulheres. Então, eu queria que tu explicasse assim para a nossa audiência, o que te levou a trabalhar com essa temática, né? Por que tu escolheste este tema da violência das mulheres e falar um pouquinho do material que tu usaste, enfim, conta para nós como é que foi o desenvolvimento criativo desse teu projeto. Bom, como artista visual, eu sempre tive vontade de trabalhar com outros suportes que não aqueles considerados mais clássicos, como telas, etc. E, como mulher, eu sempre estive consciente das violências pelas quais as mulheres passam e as quais são submetidas ao longo da vida, desde a mais tenra idade até a idade adulta. E quando eu comecei a pintar porcelana, eu comecei pintando pratos e eu comecei a me dar conta de que o prato, ele é um objeto que está muito ligado ao ambiente doméstico, ao ambiente feminino, né? E eu comecei a retratar mulheres nesses pratos, sempre pensando em mulheres que, para mim, tinham uma grande importância, mulheres da minha própria família, amigas, conhecidas, pessoas famosas também, que pudessem ter uma história de vida interessante. E comecei a me dar conta de que a história das mulheres sempre é uma história de superação de alguma coisa, porque apenas a condição de mulher já nos coloca em situação de termos que superar muitas coisas. E ao observar as relações de muitas mulheres com seus companheiros, com seus pares, dentro da minha própria família até, também me dei conta do quanto as situações de violência estão presentes na vida da mulher e do quanto nós não conseguimos fugir dessas realidades que se atravessam em nós, as realidades de violência, mesmo que não aconteçam diretamente conosco, com mulheres que nós conhecemos. Sim, e das mais variadas faixas etárias, classes sociais, isso ultrapassa, né, todos os limites. Eu até Cel, vou pedir também a produção, nós temos umas imagens desse trabalho. Olha que bonito ali quem está nos acompanhando. Esse trabalho é um trabalho que representa as mulheres indígenas do Brasil, né, que são mulheres que sofrem diversos tipos de preconceito e violência. E quando essas mulheres são retratadas e, posteriormente, os pratos são quebrados, isso simboliza justamente a violência que elas sofrem.
Mas quando uma mulher sofre violência, ela não pode simplesmente desistir da vida. Ela precisa se reconstruir muitas vezes pelos seus filhos, pelo restante da sua família. E a técnica japonesa do kintsugi, que é essa técnica que ensina a colar porcelanas quebradas com ouro, valorizando essas rachaduras, valorizando essas falhas, né, essas cicatrizes, no lugar de escondê-las, me fez justamente desejar criar esse processo para demonstrar o quanto uma mulher pode se reconstruir a partir de uma experiência de violência e não se tornar a mesma mulher, voltar a ser a mesma, mas se transformar e se tornar uma outra mulher com outras experiências e com mais capacidade, não apenas no enfrentamento da violência, mas também na defesa de outras. Sim, sim. Ressignificando essa experiência através da arte, nesse sentido, assim. Com certeza. Redesenhando aquela impressão primeira do sofrimento trazido para a arte, ressignificado, seria isso. Por isso, mulheres que a gente sabe que sofrem diversos tipos de violência. Nós temos aqui uma mulher representando as mulheres de religião muçulmana, que vivem muitas vezes em países onde elas são muito oprimidas. Também, né, mulheres que eu conheço, às vezes eu retrato. Aqui também uma representação de uma grande amiga minha, que foi uma pessoa que sofreu uma grande violência na vida e que hoje é justamente especialista em gênero. Que legal. E é uma pessoa que para mim também é um exemplo. Então essas pessoas me inspiram, né? Essas mulheres, elas se transformaram no meu objeto de estudo, não só por conta daquilo que atravessa a vida delas, mas também pela resiliência e força que elas demonstram na sua reconstrução. Muito interessante isso, né? E a gente falando, né, Mageli, sobre essa questão da violência que a Cel coloca, né? Então, é em classe social, porque tem mitos, né? Eu não, dependendo da classe social, não existe. Tem mitos que tu falaste essa questão do ambiente doméstico, do prato, né? Que, no ambiente doméstico não se mete a colher, tem tudo isso, né? Coisas que a gente escuta. Então, para trazer para a nossa audiência, assim, pontuar, quais são os tipos de violência doméstica? Porque às vezes a gente nem sabe que aquilo ali que está sendo perpetrado dentro de um ambiente caracteriza. A gente imagina assim, né? Não imagina, a violência é a violência física. Aí pode ser que a gente entenda, mas tem tantas formas de violência, se pudesse falar um pouquinho para a gente. Sim, tem tantas outras formas de violência, né? Mas por que as pessoas não identificam essas outras formas ou têm dificuldade de identificar? Justamente porque acabam sendo normalizadas, né? Então, as pessoas acham que é normal, que é natural xingar, que é normal, que é natural empurrar, puxar cabelo, né? Falar alto, né, ficar ali perseguindo, controlando, né, controlando o celular, controlando as redes sociais, as roupas, as amizades, o batom, né, o salto alto, por que saiu arrumada assim? Né? Então, também aquele desprezo, né? Quantas vezes a gente vê nos relacionamentos, né, que a mulher vem sendo sempre desconsiderada, desqualificada, desprezada, né, como se ela não tivesse condições de sair daquela posição ali, de estar dentro de casa, né, de ser submissa ao autor daquela violência, né? Então, acaba que são violências que muitas vezes são invisibilizadas pela própria vítima e especialmente por quem está longe, está de fora, né? Que às vezes não consegue enxergar aquilo. Uma das formas de violência bastante comum é justamente fazer com que aquela mulher acabe se afastando das suas amizades, dos seus relacionamentos, da sua família, e isso faz com que cada vez mais aquela mulher vá se retraindo, né, e vá ficando longe da possibilidade de pedir ajuda. A violência sexual também é uma violência que é bastante presente e também até pela questão que a gente ainda tem cultural, né, de que a mulher casou, é a esposa, Sim, é a companheira, deveres, tem o dever, né? Né, de manter relacionamento sexual com o seu parceiro quando ele quiser, a hora que ele quiser, independentemente da sua vontade, né, independentemente, às vezes, da mulher querer aquele tipo também, né, de relação sexual que o seu parceiro está exigindo, né? Então, tem diversas formas de violência que são importantes pontuar, né? Também a violência patrimonial, né? Hoje acontece muito. Isso a gente vê nos tabelionatos, chega às vezes. Exatamente. Bate lá alguns contratos, algumas questões, ou a mulher vem acompanhada do companheiro para transferir um veículo, a gente percebe esse constrangimento, e conforme for a gente procura levar numa salinha e ver se está tudo bem mesmo, porque às vezes a gente percebe
Que a pessoa está ali sendo premida a fazer uma transferência ou E alguma esse coisa. olhar, Jennifer, ele é muito importante. Porque enfrentar a violência contra a mulher, né, justamente porque ela tem essas diversas nuances, é uma obrigação de todos, e especialmente quando a gente está dentro do serviço público, né, proporcionar um espaço de escuta, então, em separado com essa mulher, para ver se de fato aquilo está sendo uma vontade dela, sem qualquer tipo de violência, né, ou constrangimento. O estelionato sentimental, né, é exatamente assim o que tem acontecido em larga escala, né? E geralmente começa, às vezes, a partir de relacionamentos virtuais. Então, há aquele contato... abre toda uma modalidade de discussão toda agora. uma modalidade. Então, o que acontece? Começa aqueles relacionamentos virtuais, e aí a mulher, né, vai sendo envolvida naquele relacionamento, são feitas várias propostas, o homem já se mostra também sempre como, né, um padrão social que não é o verdadeiro, né? Então, ele se pinta, né, de uma forma que a aparência mostra uma coisa, Sim, mas na verdade... um príncipe encantado. Um príncipe encantado, que, na né? verdade, vai olhar, né? acaba explorando até financeiramente Financeiramente. Mulheres, o objetivo é esse, é Isso. envolver a vítima, né, como uma presa, né, e com o fim, o quê? O fim, o único objetivo dele é o benefício, a exploração financeira, né? E essa questão de envolver a presa, eu gosto muito de trazer também o que a Marie-France Irigoyen fala no livro dela sobre assédio moral, que ela fala, então trata dessa questão que, na verdade, é o ciclo da violência, né, que a Lenore Walker também trata, foi ela que criou o ciclo da violência, mas a Marie-France fala especialmente da situação de enredamento. Por quê? Porque justamente começa com a sedução, né, e aquela mulher vai entrando naquela relação, e é como se a gente imaginasse, como a Marie-France fala, uma aranha com a sua presa na teia. Né? Então, se alguém de fora, se externamente alguém não vier ajudar essa mulher, ela não consegue se perceber e vai ficar ali e naquele esse ciclo ele tem esses altos, né, e baixos. Então, ela tem uma sedução para entrar, a pessoa é maravilhosa, daqui a pouco sofre uma violência, depois você, me arrependo, e aí volta, então ele vai mudar, não vai acontecer mais, e aí quando vê, inicia o ciclo de novo. Novamente. O ciclo de tudo, de um Sim, paraíso cor-de-rosa, que daqui a pouco se transforma em dor e que volta a ser. E aí, porque sempre tem aquela esperança alimentada de que aquilo vai ser resolvido por si só. Que o agressor ele vai mudar por si só. E não é o que acontece sem algum tipo de intervenção, que seja, né, trabalhos, enfim, como este, né, borboleta, ou, enfim, às vezes a questão realmente criminal, que tem que, dependendo da situação, né, ou uma conscientização, mas, assim, por si só, não se quebra esse ciclo, né? Exato. E só complementando, é uma relação perversa, né? Então, por isso a importância de ter, como tu disseste, o Projeto Borboleta e todas essas parcerias para a gente ir quebrando esse ciclo. E se observando e se auxiliando, né? Exato. E o nome Borboleta do projeto é justamente com esse significado todo. A transformação. Da gente poder, né, construir, né, esse caminho, né, relacionado à transformação não só da mulher, mas de todos os envolvidos naquela situação problemática, né? E eu achei interessante, a Célia estava me falando nos bastidores sobre um prato vazio, que achei bem significativo sobre essa questão da rede, da dificuldade, porque a gente escuta assim, mas por que não sai? Por que a mulher não, né? Por que está sofrendo violência e não vai embora? E aí tem uma complexidade muito profunda essa discussão, né? E eu queria que tu contasse pra gente o que tu me disseste. Esse foi um caso muito interessante, que antes de fazer uma participação mesmo no Projeto Borboleta, eu fui fazer uma exposição guiada, né, para as mulheres do projeto. Elas foram até o local onde a exposição estava acontecendo e eu fui explicando para elas sobre o trabalho, como funcionava. E um dos pratos expostos era um prato branco, sem nada pintado, vazio, só quebrado e recolado com ouro e faltando umas partes. Ele tinha buracos, assim, um prato grande.
E eu expliquei para elas que aquele era o prato que representava a fome, porque muitas mulheres não deixam seus companheiros abusivos, violentos, porque elas não têm um meio de subsistência. Então, elas ficariam completamente desassistidas se saíssem dessa relação. E uma delas disse: esse é o meu. E quando ela disse: esse é o meu, ficou um silêncio. E ela disse, ainda tentou se justificar, foi uma coisa muito forte. Ela disse: eu não me importaria de passar fome, mas eu não podia fazer isso com os meus filhos. Então, ela mesma estaria disposta até a passar uma necessidade, mas ela não podia fazer isso com os próprios filhos. Então, isso mostra o quanto não é simples uma mulher sair de uma relação de abuso e de violência. Sim, e de toda essa engrenagem que tem que ter por trás para que ela possa se libertar, e a parte da assistência social e de recolocação, porque e às vezes ela precisa de um espaço mais protegido, né, para sair dali, porque aí a gente sabe também que muitas vezes os casos mais, né, graves dos feminicídios acontecem depois do rompimento, né? Exatamente, nos que primeiros meses ali realmente é o período assim mais crítico, né? Que quando ela consegue romper, às vezes ela ainda não houve não rompimento, se viu livre. Não se viu ainda sob total proteção, tem que ter todo um aparato para que ela possa sair e estar em segurança. Então é muito delicado todo esse fluxo, né? Então por isso eu acho que essa questão do projeto vem tentar sim, organizar né? Todos os passos que são necessários. Identificar e trabalhar em todos eles. E sobre essa questão, né? Por que elas não vão embora? Até fica aqui a dica de um TEDx da Juliana Valauer, que ela então apresenta de uma forma muito interessante, relatando casos, né, da vida real, que está disponível no YouTube. Vamos procurar para ver. Exatamente, que eu gosto de utilizar assim, em algumas palestras, né, alguns trechos ali, porque a gente tem ainda essa dificuldade de compreender, né, por que a mulher continua naquela situação de violência. E isso, inclusive, é um impeditivo, muitas vezes, de que aquela mulher saia da relação violenta, porque, às vezes, as pessoas que estão próximas a ela não compreendem, né, tentam ajudar uma vez, aí não deu certo, né, ela foi até uma parte, volta, e aí a gente já, bom, né, já ajudei uma vez, não quero me envolver, não quero ficar metendo a colher, eles que se entendam, né? Só que, na verdade, a mulher também ela tem um tempo. Cada mulher tem um tempo, né, tem o seu tempo para poder, então, dar aquele start, né, e sair da relação de violência. Por isso que é fundamental que a gente tenha esse serviço de apoio, né, tenha serviços especializados, desde a delegacia especializada da mulher, agora temos 2 delegacias especializadas aqui em Porto Alegre, né, as medidas protetivas, né, com todo esse aparato de ações, para que a mulher saiba que esses serviços existem, né. Né, estão com o prato delas vazio, o prato dos filhos vazio, não vai ficar sem casa. E a gente precisa que as políticas públicas, que ao longo desses 18 anos da Lei Maria da Penha vêm sendo criadas, elas existam de verdade. Sim. Né? Recentemente são 18 anos, 18 né, de lei. anos. Recentemente, a aprovação do auxílio aluguel. Aí todo mundo acha lindo, meu Deus, agora tem o auxílio aluguel para as vítimas de violência que precisarem. Só que não é simples, ele está criado lá na lei. Sim, Só que não está regulamentado, não está implementado. Então, os municípios que já não dispunham de um benefício semelhante, né, isso que veio de novidade na lei ainda não está sendo, né, real na vida das mulheres que efetivamente precisam. E isso é imprescindível, porque muitas mulheres realmente, né, permanecem na relação violenta, às vezes não é nem por elas, mas pelos filhos. Não, olha, agora ouvindo vocês, me lembrei de uma situação, acho que faz 1 ou 2 semanas surgiu, né, no tabelionato, era uma escritura. Olha só, daí a minha substituta chegou, isso aqui pode. Olha como é que era, gurias. Tinha 2 documentos. Um que ela abria mão de todo o patrimônio e tal. Já havia um pacto de comunhão parcial, mas era um documento novo, que ela abria mão a partir dali de tudo que tinha de valores e tal. E o outro documento que dizia, se houvesse uma hipótese de traição, ela abria mão desde logo da guarda dos filhos.
Então, era uma situação que deve ter acontecido algum problema assim, e talvez o companheiro, mas no caso era o marido, disse assim, seguimos, mas nesses termos, algo assim, né? Absolutamente abusivo, né? E eu disse, não, esse documento nós não temos como dar curso, não tem como lavrar, porque é absoluto, mas assim, foram as partes lá acompanhadas de um advogado e queriam fazer uma escritura nesses termos, em que ela abria mão de todo o patrimônio no curso do casamento e que abria mão dos filhos. Então, quer dizer, totalmente refém, de uma maneira muito abusiva, e nós temos, não, isso aqui fere, nós não podemos, daí não sei, né, que destino que foi dado, ou se assinaram esse documento particular e ficou numa gaveta, mas assim, nesse sentido, como tem acordos e tratativas que a gente nem fica sabendo, e aquela mulher assina, talvez porque justamente é a maneira que eu tenho para ficar com os meus filhos, não sei. E então, assim, a gente orientou que não seria o caso, né? E se retiraram e tal. E outra coisa que no tabelionato a gente tem é uma campanha do CNJ, que é o sinal vermelho para a violência. Então, a gente tem lá, já fizemos rodas de conversa, treinamento com o pessoal. E digo assim, não é, a gente tem um cartaz, mas assim, o pessoal ainda não conhece muito. A gente recebeu uma mulher que pede ajuda. Quando ela faz um X na mão, a gente faz um X de batom, né, para simbolizar. E ela chega e mostra para a atendente, e ela é, então, chamada numa sala reservada, e a gente pode contatar as autoridades e tal. Mas a gente viu, uma pessoa chegou, desde que a gente instaurou a campanha, e ela queria saber como que funcionava, o que ela poderia fazer, né? Nós esclarecemos, podemos chamar, né, se quiser, se tem a questão do sigilo, mas a gente chama. Ela, eu vou pensar um pouco, e foi embora. Mas é uma campanha, uma possibilidade de abrir canais, né? Mas às vezes falta talvez mais divulgação também, né? Nessas ações todas. Como tu disseste, para que todos os órgãos públicos ali possam se engajar. Me lembrei dessas questões. Essa foi uma campanha que teve muitos engajamentos, especialmente na época ali da pandemia, né? Que foi quando ela foi lançada. Isso, foi ali, exatamente. Então, as farmácias, especialmente, foram as que mais se mobilizaram, porque durante a pandemia, as mulheres que já viviam situação de violência, não sair de casa. Essa violência agravou, não saíam de casa. Mas quais os lugares que elas ainda conseguiam ir? Na farmácia, no posto de saúde, né? No CRAS, nesses serviços, né, que seriam mais básicos. E houve realmente aquela mobilização, mas como tu disseste, hoje eu acho que ainda a gente se perdeu um pouco, a gente poderia defender, né? Mais, né? Exatamente, que eu acho que isso é fundamental, importante, né? para a pessoa saber que tem alguém que está ali disponível para fazer uma primeira escuta, uma recepção, né? Mas aí eu ia perguntar também agora para a Cel, como é que foi, então, a experiência de trabalhar no projeto, né? Que tu foste lá fazer uma oficina com as mulheres, como é que foi a receptividade delas? Nossa, foi incrível e muito emocionante. São mulheres com histórias muito pesadas, mulheres que passaram por diversos tipos de violência e que estão realmente em um processo de reconstrução das suas identidades. O Projeto Borboleta faz um trabalho incrível nesse sentido de acolhimento a essas mulheres em várias frentes, tanto na frente jurídica, quanto ao acolhimento emocional, psicológico, terapêutico. E as mulheres chegam no projeto realmente muito quebradas. Assim como os pratos, elas chegam muito quebradas. E muitas em uma situação de extrema angústia em relação ao próprio futuro. Será que eu vou ter onde morar? Eu preciso de um emprego, eu preciso sustentar meus filhos. Se eu não for capaz, ele vai poder, o meu ex-companheiro, tirar a guarda dos meus filhos de mim. A gente sabe que os filhos são muitas vezes usados como um objeto de chantagem, né, pelos companheiros abusivos. E estando lá com elas, nós fizemos uma oficina com a porcelana, onde elas podiam pintar o seu trauma, né, pintar os seus sentimentos em relação àquele processo, e elas podiam pintar o que quisessem, e aquelas que desejassem podiam quebrar o seu prato e reconstruir. Nem todas queriam, às vezes elas queriam manter aquele prato inteirinho, já estavam pintando outra coisa, uma vida futura, um desejo, né? E outras tiveram o desejo de, então, quebrar o seu prato e reconstruir. E teve uma cena muito interessante, que eu achei muito tocante, porque uma moça pintou o prato dela e ela quis quebrar.
E para quebrar, a gente enrolava num papel e batia com um martelinho para quebrar aquela porcelana, mas ela bateu com muita força. E o prato dela quebrou tanto que não tinha como reconstruir. E deu para perceber no olhar dela aquele baque emocional de não posso reconstruir o meu prato, não posso reconstruir a mim mesma, como sendo o prato um símbolo de si mesma, da sua própria história, trajetória. E uma outra mulher deu o seu prato para ela. E as duas ficaram muito emocionadas. Então, eu acho que um dos aspectos mais importantes do Projeto Borboleta é que essas mulheres em reconstrução podem estar próximas de outras mulheres em reconstrução. Para que elas não se percebam sozinhas. Muitas têm vergonha de falar das violências que sofrem porque pensam, vão colocar a culpa em mim, a culpa é minha, eu permiti que isso acontecesse, então elas têm vergonha. Ali elas percebem que não, que acontece com muitas mulheres e que elas não têm culpa disso, que elas estão sendo vítimas de um sistema violento, né? E também porque elas não apenas estão junto com outras mulheres, mas elas estão próximas de mulheres que estão ali dispostas a auxiliar, a ajudar, como a própria doutora Mageli, como psicólogas que estão presentes, outras profissionais, né, terapeutas. Então, elas percebem que elas não só podem se reconstruir, como mulheres podem se tornar também aquelas que vão auxiliar e assistir outras mulheres. Sim, são facilitadoras também que podem para se outras. posicionar. Então, né? aquelas que já estão há um tempo no projeto, quando chega uma mulher nova, elas se sentem também com o poder de acolher e auxiliar na reconstrução daquela que está chegando. Um resgate de autoestima, assim. Com certeza. Se recolocar, né? E até a situação, assim, o histórico de cada uma e de superação, né? Isso é bem importante. Nós temos algumas parcerias que trabalham a questão, né, da capacitação, da formação para o trabalho, cursos profissionalizantes. Atualmente a gente está, por exemplo, com um curso de técnico de enfermagem e cuidador de idosos, né, junto ao Instituto de Cardiologia, né, que é uma parceria a partir do Ministério Público do Trabalho, que convidou o Projeto Borboleta e também algumas colaboradoras da Temes, né, que são assistidas pela Temes, para serem as mulheres beneficiadas por esse projeto. Então, cada vez que a gente tem a possibilidade de essas mulheres que estão fazendo os cursos, né, compartilharem as suas experiências de vida, né, o que elas conseguiram já conquistar ao longo desse tempo com as outras, isso é um estímulo muito grande, porque elas conseguem se enxergar, né, já nesse momento futuro. Então, isso é algo assim que a gente trabalha bastante, né, fazendo com que essas mulheres que estão fazendo os cursos, que já tem também, às vezes a gente está com uma também que está fazendo curso de Direito na FMP, também uma parceria, né, onde nós conseguimos uma bolsa integral para o curso de Direito para uma das nossas acolhidas. Então, a cada parceria, né, são novas possibilidades, né, e são múltiplas possibilidades. E essas mulheres conseguem se enxergar, então, no futuro. Né? E para chegar lá, a gente, né, tem que começar a dar os primeiros passos agora. Sim, enxergar esse processo e elas têm essa credibilidade, dessa autenticidade de quem passou por isso e está numa outra fase mais adiante. Exatamente, ou seja, que é possível sim superar a situação de violência. Sim. E elas se ajudam, a gente tem o encontro todas as terças-feiras, é um encontro presencial com elas, né? Que ele é coordenado pela equipe da psicologia. E, para além disso, elas têm um grupo de WhatsApp onde elas ficam interagindo. Então, as diversas necessidades delas são colocadas ali. Né? Às vezes, uma está um pouco triste, aí a outra vai lá, já envia mensagens ali, né, de superação. E sempre com a supervisão da nossa equipe, né, de técnicos que vai interagindo ali com elas. E quantas mulheres, mais ou menos, atualmente estão envolvidas ali, sendo atendidas? Aproximadamente. Nesse grupo de WhatsApp, nós temos mais ou menos 300 mulheres. Oh, meu Deus. E toda terça-feira tem os encontros. É um grupo aberto, então tem mulheres que a Célia conheceu, né, que já tem muitos anos, elas já superaram a situação de violência, ela não tem mais processo, mas elas permanecem porque elas se sentem uma peça fundamental ali
naquele processo das novas Sim, borboletas, ficam né, que vão engajadas chegando, né? Uhum. E então a cada semana vem mulheres novas, né? Umas saem, outras entram, mas fica Exatamente. um número bem expressivo, Bem né, de mulheres expressivo. que estão sendo trabalhadas. E a cada possibilidade de curso, de capacitação, de atividade artística, cultural, a gente sempre compartilha no grupo. Então, mesmo aquela que não está vindo presencialmente, pode participar de uma atividade. Participar. Sim. Então, é bem interessante isso. Esses dias nós fizemos uma ação na biblioteca pública. Uhum. Então, que é um espaço cultural lindo. E que também nos foi disponibilizado espaço para a gente realizar oficinas, realizar saraus. Sarau, música é lindo exatamente. Também para trabalhar poesia, tudo, né? Isso. E aí eu queria saber também, só assim, a questão que a gente colocou lá, né, envolvendo as mulheres, vítimas, dependentes também, e os homens ofensores. E como é que é o retorno dos homens? Como é que eles respondem às propostas trazidas, na tua experiência, o engajamento deles, o resultado disso? Com os homens, a gente começa trabalhando, né, com os grupos reflexivos de gênero. Então, esses grupos, eles acontecem aqui no Rio Grande do Sul desde 2011. Foi a primeira ação do Projeto Borboleta, que interessante. Né, em 2011. Começou com este grupo. Começou justamente porque a gente precisava fazer com que a Lei Maria da Penha fosse efetiva, né? Então, a gente vem com toda uma normativa de proteção integral para a mulher, mas aplicando um processo tradicional, né? Um processo criminal tradicional, que os homens acabavam sendo condenados, né? Não sabiam nem pelo que estavam sendo condenados. Na época, os processos podiam ainda ser suspensos. Então, a questão da violência e da perpetuação da violência não era atacada, é da cultura. E os grupos surgiram com esse objetivo, de criar um espaço de escuta para esses homens, né, que muitas vezes eles reclamam que eles também não têm esse espaço para serem ouvidos. E é um espaço também de reflexão para que eles possam, ao longo, então, desses 8 encontros do grupo, né, reconhecerem as situações de violência que praticaram, né, se autorresponsabilizarem e, ao final, então, se transformarem em pessoas que serão capazes de manter relacionamentos saudáveis, né? E um relacionamento que vai para além do relacionamento afetivo e familiar, porque tu começa a repensar também outras formas de relação que muitas vezes tu também é violento no espaço de trabalho, né? Com as mulheres que lá convivem, lá dentro do ônibus, né? Muitas vezes que tu tá num transporte público também. Sim, uma agressividade, situações de violência, formas de tu ver as meninas, ver as mulheres, né, tratar e reconhecer os espaços de cada um, né, e até as questões de gênero, né, porque isso também influencia muito, né, a questão das pessoas também respeitarem, né, homens e mulheres, independentemente da questão de gênero, independentemente da questão de orientação sexual. E os homens também que participam desses grupos, a gente oportuniza que eles participem também de cursos de capacitação. Então, frequentemente, nós temos parceria com o SENAC, que oferece para as mulheres também esses cursos, mas também a gente tem cursos específicos para eles, né? Então, quando a gente encaminha eles para os grupos, a primeira atitude deles é uma atitude, assim, né? Refratária, né? Então, por isso que o grupo, esse programa tem 8 encontros, né? Justamente para que em cada encontro a gente possa ir trabalhando temas importantes, né? A gente trabalha a questão de direitos humanos, a questão da parentalidade, a questão da não esses violência. Encontros são dirigidos por ti, por profissionais do direito, da psicologia? Como é que é a condução? Esses encontros são dirigidos por facilitadores. Né? São profissionais voluntários, né? Que podem ser especialmente das áreas, né, da saúde, mas também a gente tem facilitadores de outras áreas, né? Eles fazem um curso específico que é oferecido pelo Centro de Formação Judicial aqui do nosso Tribunal de Justiça, pelo CEJUD, né? Agora, em setembro, final de setembro, a gente está começando, vai ser a 9ª edição desse curso, a gente já está com mais de 200 Faz inscritos. A formação do facilitador e aí depois eles fazem. E aí, isso possibilita que, para além de Porto Alegre, as outras comarcas também possam ter essa experiência, né? Então, hoje é uma ferramenta que existe em mais de 50 comarcas. São aproximadamente 53 comarcas que estão com os grupos acontecendo ou em fase, né, de implementação. Que ótimo. E é interessante porque, assim, os dados mostram, aqui no Rio Grande do Sul,
na nossa experiência de Porto Alegre, que a reincidência ela fica inferior a 5%. Que então, ótimo. toda vez que a gente tem a oportunidade de inserir esses homens nos grupos, a gente tem muitas chances, resultados positivos desse homem não voltar a praticar essas violências. E isso a gente vai estar preservando, aquelas, protegendo, atingindo o objetivo exatamente ali, as mulheres e as meninas. Ótimo. Então, tá, gurias, eu tô adorando aqui tantas questões que se desdobram, mas a gente vai encaminhando. E aí eu ia pedir, então, para a Cel fazer uma pergunta mais ampla, mas, enfim, o que tu acredita que a arte pode mudar? O mundo, a realidade das mulheres e do mundo, né? E também deixar os teus canais de contato, depois as tuas considerações finais. Então, como a arte pode auxiliar, né? A gente costuma dizer que a arte é sempre um processo transformativo. É um processo transformativo do material que nós usamos para transformar em uma obra de arte, um processo da transformação do artista e um processo de transformação do espectador. Então, quando nós usamos a arte de uma forma terapêutica, principalmente nesses processos transformativos individuais, quando as pessoas passam por trauma ou outras situações que as levam a um limite emocional, muitas vezes nós não temos mais como extravasar em palavras aquilo que nós passamos, que nós sentimos. E através da arte, através dessa ação física de transformar um objeto, um material em outra coisa e de se expressar pictoricamente ou através de outras técnicas artísticas, como pode ser a dança, como pode ser a escultura, pode ser o teatro, nós estamos conseguindo falar mais do que a nossa boca é capaz, mais do que as nossas palavras podem alcançar. E extravasando tudo isso, nós podemos nos esvaziar dos nossos traumas, não das nossas cicatrizes, permanecem, mas podemos nos esvaziar desse trauma para abrir espaço para as nossas novas experiências de vida e para as nossas novas posturas diante daquilo que nos aconteceu e que vai nos acontecer ao longo da nossa existência, né? Sim, entendi. Uma ferramenta para a gente lidar com todas as emoções, com as frustrações, com os intempéries. A arte está ali para a gente poder... É uma ferramenta que todas as pessoas podem usar para se transformar e para auxiliar também outras pessoas. Quando 2 ou mais pessoas se juntam ali para criar um trabalho juntas, elas já estão conversando de uma outra forma. E conversando, a gente cria novas visões a respeito do mundo, né? E a respeito de si. Muito legal. Então, tá ótimo. Muito obrigada. E eu ia te pedir para te deixar, não sei se tem algum canal, um Instagram, que o pessoal possa acompanhar o teu trabalho, quem quiser conhecer mais. O meu Instagram é aquática.mente. Tá. E lá eu coloco tanto vídeos de música, alguma coisa de vídeos reflexivos, também os trabalhos com artes visuais e também divulgo exposições que eu possa estar fazendo, né? Ou também exposições às quais eu faço curadoria. Ótimo, pessoal, acompanhar o teu trabalho. Então, obrigada. Tá bem. Muito obrigada. E, Magéri, tuas considerações finais, arredondando esse projeto que tem tantas facetas, né? E também dizer para o pessoal como se aproximar do projeto. Eu ia te perguntar antes ali, também falar onde buscar o auxílio, quem é vítima de violência, ou quem sabe que alguém está sofrendo vítima de violência, quais seriam os canais, e como se aproximar do projeto também. Tá bem. Fazer esse arremate. Tá, então assim, toda vez que a violência estiver acontecendo, né, chamar a brigada militar. Então, é o 190. Se a violência já aconteceu e é necessário uma medida protetiva, então aquela vítima pode ir na delegacia de polícia, registrar uma ocorrência policial e lá mesmo ela vai ter a oportunidade de pedir a medida protetiva. É bem importante deixar claro que não há necessidade de registrar uma ocorrência policial para pedir a medida protetiva. Elas são autônomas, tá? Mas, de regra, é importante que registre a ocorrência para que a gente possa efetivamente investigar esse fato e punir, né, o autor dessa violência. Mas se aquela vítima, por um motivo ou outro, não deseja registrar a ocorrência, ela pode procurar a Defensoria Pública, ela pode procurar um advogado ou advogada, ou o próprio Ministério Público, o promotor de justiça da sua cidade,
para postular, então, uma medida protetiva de urgência, que é fundamental para que ela possa ter, então, uma ordem judicial que vai determinar o afastamento, né, e a proibição de qualquer tipo de contato do ofensor em relação a ela, além de outras medidas protetivas que podem ser adequadas ao caso, que estão, né, num rol exemplificativo previsto lá na Lei Maria da Penha. Então, é bem importante isso. Também, quando as pessoas têm conhecimento de uma violência, está acontecendo ali ao lado do meu apartamento, na frente da minha casa, com a minha amiga, com a minha colega de trabalho, né, e eu não estou conseguindo auxiliar, ou também não sei como fazer, a pessoa, qualquer pessoa, né, também a própria vítima, pode ligar para o 180, que é um canal, né, que é disponível, inclusive até fora do Brasil, para mulheres que estejam numa situação de violência, e elas podem, então, obter informações de onde denunciar, onde é que é a delegacia mais próxima, né? Quais são os centros de referência, quais os serviços que tem, onde é o fórum, onde é o Ministério Público, onde é a Defensoria Pública, ou fazer efetivamente essa denúncia, que vai ser reportada, então, aos órgãos de proteção e vão chegar lá para proteger, né, para fazer o encaminhamento, e essa então, denúncia dessa pode vítima. ser anônima, sigilosa, eventualmente, exatamente. Às vezes a pessoa fica constrangida, um vizinho, alguma coisa. Pode sim. Poderia ser sigilosa. Justamente esse serviço existe por essa situação. Muitas vezes as pessoas não querem se identificar. Mas é fundamental, porque quantas vezes, né, essa denúncia é a que vai salvar a vida daquela mulher. Então, nós temos que nos considerar integrantes, né, de toda essa rede de proteção e de enfrentamento à violência contra a mulher, né? Eu costumo sempre dizer que as medidas protetivas, elas salvam vidas, né? Porque os números de feminicídios nos mostram isso, né? Então, nós temos no Rio Grande do Sul, ano passado, 87 feminicídios, né, de mulheres, então, que foram mortas aqui no Rio Grande do Sul pelo fato de serem mulheres, né? E em sua maioria, por quê? Porque o homem não aceitou o final do relacionamento, né? E isso é muito triste. E mais triste ainda é saber, assim, que aproximadamente metade dessas mulheres não tiveram a chance de registrar uma ocorrência na polícia. Que aproximadamente 80% dessas mulheres não tinham medidas protetivas, né? Ou porque não foram solicitar as medidas, ou porque acabaram se reconciliando, ou porque acharam que não era mais necessário, né? Sim. Tudo porque a gente tem que compreender. Elas viviam ainda naquela situação, né, do ciclo de violência e não imaginavam que aquele homem seria, exatamente, enredadas, que aquele homem seria o autor daquela violência. Então, esses números mostram que o quê? Que aquelas mulheres que conseguiram chegar, que aquelas mulheres que têm medidas protetivas e que acreditam na efetividade da Lei Maria da Penha, elas estão sendo, sim, protegidas. Certo. E o Projeto Borboleta, para se aproximar dele, como que alguém que está nos ouvindo? O Projeto Borboleta, quem quiser saber informações, quiser ser voluntário também desse projeto, pode entrar em contato por e-mail, né, projetoborboleta@tjrs.jus.br. E aí vai conseguir as informações. Exatamente. Então, tá muito bom, adorei. Acho que foi um programa muito rico, né, com muita informação aí. E eu acho que essa é uma das possibilidades que a gente tem, né? Conversar sobre o tema, trazer o tema para uma escuta aqui, passa para a vizinha ali, e aí a gente vai, né, ganhando espaço nessa luta, né? Acho que é isso aí. Muito lindo o trabalho de vocês, parabéns. Obrigada. Então tá, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, conversando então sobre esse tema tão importante da violência doméstica e desse projeto maravilhoso, o Projeto Borboleta. Fique conosco para os próximos episódios de Notas sobre Nós.